Seguimos então com os nossos estudos das ciências sociais. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma das áreas das ciências sociais, que é a antropologia. A antropologia, assim como a sociologia, surge no século XIX e ela parte de pesquisadores da Europa Ocidental que estavam interessados em estudar grupos sociais que estavam bem distantes da sua região. Então, eles se dirigiram principalmente para o interior da África e da Ásia para buscar entender como eram as formas de vida desses grupos tão diferentes. É assim que vai surgir a antropologia, mas afinal de contas, o que quer dizer a palavra antropologia? Antropo quer dizer homem, e logia, como a gente já sabe, tem a ver com estudo. A tradução mais correta para antropologia seria a ciência que estuda o ser humano. E como a gente falou, ela está dentro das ciências sociais, ela compõe um tripé nas ciências sociais que é composto por antropologia, sociologia e ciências políticas. E o seu foco de estudo vai ser a cultura ou as culturas, tanto num sentido universal do que caracteriza uma cultura de forma genérica, mas também as diferentes especificidades culturais que a humanidade desenvolveu. Para começar a falar um pouquinho disso, eu trouxe essas imagens. Ok, a gente tem uma árvore, um gatinho e uma menina. O que eles têm de iguais? Você consegue identificar? Todos eles são seres vivos, ou seja, eles nascem, se desenvolvem, se reproduzem e em determinado momento morrem. Então, estão contidos ali no ciclo da vida. Mas, como a gente consegue perceber, eles têm várias diferenças. Quais são as diferenças que eles têm? Ok, agora que você pensou em algumas, vamos ver. Eles podem ter diferentes locomoções, uma vez que a árvore está parada, então não tem como se locomover sozinha. O gato consegue se locomover, ok, ele tem um rabo, ele é quadrúpede, enquanto o ser humano não. Tá, tem várias diferenças aí, né? Mas a gente vai se atentar para um tipo dessas diferenças, que está ligado à capacidade de pensar. Evidentemente, uma árvore não pensa. O animal, ele tem uma forma de pensar que a gente acaba intitulando como instinto. É uma forma ainda como se fosse uma programação biológica dele para agir em determinadas situações. E esse instinto, ele não muda muito, não muda de maneira relevante ao longo do tempo. O ser humano, por ser animal, tem também um elemento do instinto. Quem nunca agiu pelo instinto, né? E depois pode ter se arrependido pela forma que agiu. Isso daí é porque a gente tem um algo a mais. Entra esse elemento que é a razão. Então a razão é a capacidade que a gente tem de poder refletir sobre os nossos atos, tanto passados quanto presentes, como os que a gente vai realizar. Como eu posso dizer, os costumes, as posições e as atitudes futuras que a gente pode ter. Então, o ser humano se diferencia dos demais seres vivos por ser um ser social, um ser que produz cultura. Então, até mesmo para fazer uma manobra de skate, a gente está realizando um ato cultural. A gente precisa pensar nas consequências disso, em se cair, como vai se machucar. A gente pensa nos movimentos do nosso corpo, então a gente tem uma consciência corporal. E a gente tem a experiência, né, que a gente vai adquirindo vendo outras pessoas fazerem a manobra e a gente vai aprendendo uma manobra de cada vez e tal. Então tudo isso está ligado com a nossa capacidade de raciocinar e de produzir algo similar ao que já foi produzido e até mesmo superior. Essa é a primeira parte dessa nossa aula. Bora assistir a segunda? Nessa segunda parte, a gente começa com uma outra pergunta. A fome do cão é a mesma fome do ser humano? O que você acha? Bom, se você respondeu sim, a resposta está correta. Como assim? A fome do cão e a fome do homem são iguais?
Bom, o que é fome? Fome é uma necessidade que o nosso corpo tem de substâncias que lhe tragam energia para manter a vida. Nesse sentido, a fome do ser vivo cão é igual à fome do ser vivo homem. Porém, o que vai diferenciar é a forma de realização dessa necessidade. Então, como que o cão mata a fome? Bom, se ele tiver um dono, ele vai comer a ração, ele vai pedir alguma outra coisa que o dono normalmente lhe dá como alimento. Se ele for de rua, ele vai fuçar no lixo, ele vai correr atrás de outro animal, ele vai dar um jeito de sobreviver. Então, o cão é assim. O ser humano já não. O ser humano tem uma preocupação com higiene, com preparar o material, preparar esse alimento de alguma forma. Tem questões culturais, tem o gosto. Às vezes a gente tem intolerância a um alimento ou outro. Então tem toda essa preocupação. E diferentes culturas têm diferentes formas de lidar com a sua fome, a sua alimentação. Ok, então entramos no debate sobre cultura. E cultura é um conceito bem amplo. Está relacionado à multiplicidade de formas de expressão e organização dos diferentes grupos sociais. Então tem a ver com política, com arte, com educação, com comunicação, com crenças religiosas. É bem amplo. E como disse um sociólogo, o José Luiz dos Santos, cultura é a dimensão da sociedade que inclui todo conhecimento, num sentido ampliado e todas as maneiras como esse conhecimento é expresso. A gente vai ver um pouco mais disso mais para frente, mas a gente precisa saber agora que cultura é tudo aquilo que a humanidade produz que tem sentido e que, por ter sentido, é passado adiante, de geração em geração.